considerei que era mais importante dar até um bocadinho mais de espaço à introdução, porque ela é importante por várias razões. E depois de já ter tomado esta decisão, acabei por considerar que uma das coisas que hoje poderíamos também comentar no final da apresentação da introdução da Laudato Si são outros acontecimentos, nomeadamente três, considerando a Laudato Si como primeiro, que o Papa Francisco pediu à Igreja que fossem celebrados e de alguma maneira também vividos intensamente, além da Laudato Si, que era a primeira decisão que o Papa já tinha tomado ao celebrar o 5º aniversário da Laudato Si. Agora, mais recentemente, propôs-nos também dedicar o próximo ano, o ano pastoral que está em curso, e até ao ano civil que vem, o ano dedicado a São José. E, a propósito disso, publicou inclusivamente um documento que se intitula Patris Corde, o coração do Pai, referido a São José naturalmente. E, mais recentemente ainda, o Papa, ao celebrar-se também o 5º aniversário da Amoris Laetitia, propôs que a Igreja vivesse até 2022, ano em que se vai celebrar um ano internacional da família, que se vivesse e comemorasse precisamente a encíclica que o Papa publicou também há 5 anos, Amoris Laetitia, sobre a família. Portanto, no final da introdução, dir-vos-ei mais alguma coisa a propósito exatamente destas outras duas celebrações fundamentais. E não sei se todos estão ao corrente de que hoje o dia ainda não acabou e, portanto, ainda o estamos a celebrar, celebra-se o Dia Internacional da Felicidade, que tem muito que ver também com os aspectos ecológicos e ambientais. É um ano proposto pela ONU, mas ao qual naturalmente o mundo inteiro aderiu, porque o tema da felicidade é extraordinariamente importante. Mas eu creio que ele não se pode desligar nem do ambiente, nem sobretudo da fraternidade, se queremos alcançar uma verdadeira felicidade. Então, com este cenário mais ampliado, temos tempo para apresentar a introdução da Laudato Si e, ao mesmo tempo, também referir estas duas realidades. Para já, respondo a uma pergunta com que inicio esta introdução. O que é que se pretende, podemos perguntar, com a Laudato Si? Creio que é uma boa pergunta e que, naturalmente, merece também uma resposta adequada. Porque é que, como estamos a perguntar, qual é a meta que o Papa Francisco se propõe alcançar e, ao mesmo tempo, o que é que ele espera deste compromisso ao qual convidou também toda a Igreja e, ao mesmo tempo, também a humanidade. Ora bem, eu começaria por uma introdução muito rápida e genérica que diz o seguinte: a Laudato Si é o primeiro documento pontifício, propriamente dito como documento, sobre o ambiente e a ecologia integral. E mais ainda, é o primeiro documento da Igreja que assume uma veste sistemática e que, para além disso, utiliza uma metodologia de abordagem
destas problemáticas claramente científica. Portanto, estava eu a dizer que é a primeira vez que o Papa, ao redigir um documento claramente eclesial, uma encíclica, aborda também o pensamento científico. É evidente que o Papa não encarregou cientistas da sua confiança de estudar o problema, mas naturalmente informou-se com os mesmos sobre a validade ou ainda não total validade das opiniões que cientificamente são transmitidas acerca destas questões. Nesse sentido, o Papa faz, sobretudo no primeiro capítulo, que é aquele que eu já tinha começado a preparar e que deixo para de hoje a 15 dias, onde naturalmente ele faz uma abordagem também claramente científica. Mas o Papa introduz na Laudato Si uma abordagem que normalmente as ciências exatas, físicas e as ciências mais técnicas não fazem, ao não abordarem no âmbito do ambiente e da ecologia as ciências humanas e sociais. Em alguns setores, provavelmente, até são abordadas também as ciências humanas e sociais. Mas o Papa fez questão de, na encíclica Laudato Si, abordar exatamente também e expressamente, porque, na sua opinião, como veremos depois com o andar do tempo, na sua opinião, para chegarmos a um ambiente e a uma ecologia integral, é fundamental que sejam naturalmente abordadas também as perspectivas das ciências humanas e sociais. E o Papa, por esta razão, começa logo na sua introdução por dizer que nada deste mundo nos é indiferente. Portanto, se nada nos é indiferente, também não nos podiam ser indiferentes as ciências naturais, as ciências positivas, que são aquelas que normalmente são abordadas durante a análise das questões ambientais e ecológicas. Mas o Papa quer com isto também dizer que ele não foi o primeiro pontífice a abordar estas questões. Na verdade, ele começa exatamente neste primeiro subcapítulo da introdução por referir os seus antecessores que tinham já, direta ou indiretamente, através de documentos que publicaram ou através de discursos ou de outras intervenções, em que os papas, desde o Papa João XXIII, que já na Pacem in Terris, na sua exortação, nessa encíclica, tinha abordado as questões do ambiente. E vai inclusivamente até à sua própria exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. E, entretanto, entre João XXIII e Francisco, Francisco passa por São Paulo VI, sobretudo num documento muitíssimo importante e num discurso igualmente importante à FAO, porque o Papa Paulo VI cita na 80ª Adveniens, que é um documento importantíssimo, uma encíclica social importantíssima de Paulo VI, nos 80 anos da Rerum Novarum. E nesse documento o Papa Paulo VI diz o seguinte: por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, o ser humano começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. Reparem que estávamos em 1971, nos 80 anos da Rerum Novarum.
Portanto, em 1971 não havia ainda, digamos, o furor que hoje existe ou que nos últimos anos passou a existir sobre questões ambientais. Mas o Papa Paulo VI, na 80ª Advénias, já alerta para esta questão. E o mesmo Papa, dirigindo-se à FAO, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da exploração da civilização industrial. E a este propósito sublinhou e acrescentou a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. Porque, acrescenta ainda o santo, São Paulo VI, os progressos científicos mais extraordinários, peço desculpa que dei aqui um clique indevido, portanto, dizia, os progressos científicos mais extraordinários, as intervenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento económico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. Portanto, reparem que o Papa Paulo VI, quer na 80ª Advénias, quer em vários discursos, e nomeadamente num deles à FAO, alertou já há 50 anos atrás, podemos dizer, para estas questões. Por essa razão é que o Papa Francisco foi pesquisar as questões abordadas pelos seus antecessores. E assim, relativamente a São João Paulo II, que ele cita na Redemptor Hominis, a primeira encíclica do Papa, e desde essa até à Solicitude ao Rei Socialis, passando também pela Centésimos Anos, recorda que o santo polaco, na sua primeira encíclica, exatamente como já disse, a Redemptor Hominis, advertiu que o ser humano parece, são palavras agora de São João Paulo II, não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural, para além de que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos. Portanto, também nesta Redemptor Hominis, logo no primeiro documento, estamos no início do pontificado de São João Paulo II e já ele próprio alertava para estas questões tão importantes. Depois, 10 anos após esta comemoração da Rerum Novarum, na centésimos anos, portanto, em 1991, fazia notar o pouco empenho que se põe em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. Para, naturalmente, mais adiante, considerar que a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas. Ao mesmo tempo que se fazem tentativas de melhorar, não nos podemos esquecer que nos novos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder, qualquer que seja o poder político ou económico, que hoje regem as sociedades, há muitas vezes exatamente pouca atenção às questões do ambiente. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar também atenção ao mundo natural. E, naturalmente, o Papa João Paulo II volta outra vez a referir que, efetivamente,
é preciso ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos num sistema ordenado. Por outro lado, o Papa diz isto já na Solicitudo Rei Socialis. Portanto, estamos a falar já de um pontificado bastante amadurecido nas problemáticas não só eclesiais, mas também nas problemáticas humanas, sociais e ambientais. E o Papa Francisco, sem naturalmente esquecer o seu antecessor imediato, Bento XVI, que afirmou questões importantíssimas ligadas ao ambiente na Caritas in Veritate, o Papa Bento XVI lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos. E agora são palavras expressas do Papa Bento XVI: o livro da natureza é uno e indivisível. Portanto, para dizer que a questão ambiental deve ser também considerada neste amplo e vasto livro da natureza, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. E estamos ainda sempre na Caritas in Veritate. O Papa Bento XVI acrescenta ainda: a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. Portanto, estamos sempre a citar a Caritas in Veritate. O Papa Bento XVI, na linha daquilo que nos deu a conhecer nesta encíclica, propôs-nos reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas, mas fundamentalmente elas ficam a dever-se ao mesmo mal, isto é, à ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Portanto, como verificaram, muito sabiamente o Papa Francisco vai buscar textos dos seus antecessores que, não tendo muito embora publicado uma encíclica específica sobre as questões ambientais, não deixaram de se preocupar, desde os tempos longínquos da 80ª Advenies, com o Papa Paulo VI em 1971, até aos nossos dias, com as intervenções do Papa Bento XVI na Caritas in Veritate. Mas pronto, o Papa Francisco não quis deixar, de alguma maneira, de evidenciar quanto foi importante o contributo que os seus antecessores deram também a esta causa. E agora, no segundo subcapítulo desta encíclica Laudato Si, o Papa diz que, ao fim e ao cabo, ele se encontra unido a muitas outras pessoas com as quais partilha, no seu pontificado, estas mesmas questões ambientais, ou com quem, até na história, como veremos mais adiante a propósito de São Francisco de Assis, que já se preocupava também com o respeito para com a natureza criada por Deus. E então, este segundo subcapítulo da introdução é intitulado Unidos por uma preocupação comum. E aquilo que o Papa começa por dizer a este propósito é o seguinte: numa perspectiva de unidade por uma preocupação comum, o Papa Francisco afirma que estas contribuições dos Papas, seus antecessores, recolhem
a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja. Peço à Hilda que desligue o seu microfone, se faz favor. Ai, meu Deus. O Papa Francisco salienta como é importante o papel de todos estes cientistas, filósofos, teólogos e até mesmo de organizações eclesiais ou não, que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões. Mas há uma coisa que o Papa quer dizer e que me parece muitíssimo importante, e é o seguinte: não podemos ignorar que também fora da Igreja Católica, noutras igrejas e comunidades cristãs, bem como noutras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nos estão a peito. Creio que vós não ignorais que o Papa Francisco tem uma profunda amizade fraterna para com o Patriarca Ecuménico Bartolomeu. E muito têm procurado fazer os dois no sentido de chegarmos à unidade perfeita entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, de que naturalmente o Patriarca Ecuménico Bartolomeu é um dos expoentes máximos. Neste sentido, e dentro desta amizade que se estabeleceu entre ambos, acontece que o Patriarca Bartolomeu tem trabalhado muito as questões do ambiente e, a nível da sua Igreja, tem-se manifestado sempre muito a favor de uma atenção e de um cuidado para com a nossa casa comum. Por isso, o Papa Francisco, apenas para dar um exemplo particularmente significativo, retoma brevemente parte da contribuição do seu amado Patriarca Ecuménico Bartolomeu, com quem partilha a esperança de uma plena comunhão eclesial. E agora são palavras do Papa Francisco referidas ao Patriarca Bartolomeu. Diz ele: o Patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque, continua, todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e a destruição do ambiente. Portanto, louvando o papel do Patriarca Bartolomeu, o Papa Francisco chama-nos a todos a atenção para a importância que cada um de nós é chamado a dar e a ter para com as questões ambientais. O Papa Francisco continua ainda a citar o Patriarca Bartolomeu através do seguinte trecho que cito agora. Diz o Papa Francisco: ao mesmo tempo, Bartolomeu chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais que nos convidam a encontrar soluções, não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, continua o Papa, estaríamos a enfrentar apenas os sintomas e não a ir à raiz dos problemas. Propôs-nos, diz o Papa Francisco, que o Patriarca Bartolomeu nos propôs passar do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício
à capacidade de partilha, numa ascese que significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. Portanto, não uma atitude negativa, mas uma atitude positiva que constrói uma visão positiva do ambiente. E o Papa conclui, é um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa. É a libertação do medo, da avidez, da dependência. Como nos damos conta, o Papa Francisco não se limita a abordar a Laudato Si numa perspectiva meramente científica das ciências positivas, físicas, naturais, que tratam com que normalmente é tratado a questão do ambiente e da ecologia, mas aborda também as questões humanas e até mesmo as questões morais e espirituais. Agora é o momento do Papa Francisco nos recordar por que razão se inspirou em São Francisco de Assis. Como, aliás, ele diz, outro personagem que, no entender do Papa Francisco, contribuiu para a ecologia integral foi São Francisco de Assis. E assim, o Papa Francisco diz: não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. E agora, falando de si mesmo, o Pontífice refere: tomei o seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para Bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Portanto, Francisco recorda aqui que a sua abordagem através das ciências humanas e sociais mais não é do que uma imitação daquilo que na altura fez também o próprio São Francisco de Assis. E o Papa continua dizendo: nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a Mãe Terra, como Francisco dizia, Francisco de Assis, a justiça para com os pobres, que ele tanto promoveu, o empenhamento na sociedade e a paz interior. O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e que nos põe em contacto com a essência do ser humano. Portanto, a forma de abordagem de Francisco para com a Mãe Terra e todas as suas criaturas é exatamente deste tipo, naturalmente colocando no centro o ser humano, mas ao mesmo tempo todas as criaturas com ele relacionados. E o Papa conclui acerca de São Francisco o seguinte: a sua reação ultrapassa de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo económico, como é característica dos nossos dias. Porque para ele, Francisco de Assis, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. É evidente que
compreendemos a paixão, quase diremos, que o Papa Francisco sente pelo Santo de Assis e por isso quis relançar esta dimensão ecológica e ambiental que estava já presente no início do segundo milénio na própria vida e comportamento de Francisco de Assis. Mas o Papa quer até fazer ainda uma ressalva, porque pode acontecer que para alguns São Francisco pudesse não significar muito, ou até mesmo parecer que a sua é uma interpretação romântica da questão ambiental. Mas são palavras do Papa Francisco, onde ele ressalva esta tentação de ver distorcidamente a atitude de Francisco de Assis. E passo a citar Francisco. Esta convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Portanto, para aqueles que veem intervenções como a do próprio Papa Francisco como um romantismo irracional, o Papa adverte que as opções que todos temos que tomar determinam, ao fim e ao cabo, se o nosso comportamento é correto ou não. E continuando, o Papa afirma: se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, qual é a conclusão se assim acontecer? As nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. E, infelizmente, isto é muito daquilo que acontece nos nossos dias, precisamente quando nos falta esta visão holística do ambiente e da ecologia. Ou seja, tal como Francisco incluiu no ambiente, na natureza e na ecologia a atenção para com a condição humana e a pessoa humana, sobretudo na proteção dos pobres e dos desprotegidos, assim também o Papa Francisco se sentiu no dever de atender à pobreza e às necessidades da condição humana. Como, aliás, havia feito São Francisco de Assis, pois a pobreza e a austeridade de Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical. Na atitude de São Francisco de Assis, o que estava presente era uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e de domínio. E o Papa continua acerca de São Francisco e diz, por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Portanto, como nós podemos perceber, e iremos perceber ao longo dos capítulos da Laudato Si que iremos tratar, o mundo é algo mais do que um problema a resolver. O mundo, na opinião do Papa Francisco, é um mistério gozoso, que dá gozo ao ser humano, que contemplamos na alegria e no louvor, bem à maneira de como fazia o Santo de Assis. Creio que é verdadeiramente uma coisa extraordinária a maneira como o Papa Francisco, podemos de alguma maneira dizer, reabilita para as questões do ambiente e da ecologia o próprio São Francisco de Assis, lá tão atrás nos séculos e tão recuado em relação às questões mais atuais do ambiente e da ecologia. E o Papa termina
a introdução à encíclica Laudato Si com um apelo. E neste apelo, de alguma maneira, ele próprio vai já apresentar a sucessão dos capítulos que aí vêm a seguir. Por isto, o Papa Francisco sente a necessidade de lançar com a presente encíclica um forte apelo à humanidade e que ele faz nestes termos. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Papa quer nos fazer perceber que está nas nossas mãos, ou melhor, pode estar nas nossas mãos, mudar todas estas questões problemáticas do ambiente e da ecologia. Uma especial gratidão é devida, diz o Papa Francisco, àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Portanto, como reparam, o Papa não é alheio nem deixa de sentir a importância do contributo que se dá, mesmo no mundo laico, político ou económico, a estas questões e à busca de soluções verdadeiras. Portanto, daí este seu reconhecimento. Mas o Papa continua e diz: lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Portanto, e aqui o Papa Francisco chega a ser mesmo crítico para o interior da Igreja, no sentido destas atitudes que, por vezes, mesmo entre os cristãos, não são as mais adequadas. Mas o Papa Francisco continua ainda, e estamos-nos a aproximar já do fim da introdução à encíclica, continuando agora com a explicação daquilo que é a sequência dos capítulos que vão ter lugar nesta encíclica. Diz ele: espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. É um claro apelo que o Papa Francisco faz a todos aqueles que na Igreja devem sentir o dever de se empenhar nestas questões. Portanto, farei uma breve resenha, diz o Papa, dos vários aspectos da atual crise ecológica. E é logo aquilo que o Papa faz no primeiro capítulo. Por isso ele diz, em primeiro lugar, com o objetivo, diz ele, de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível. E reparem, aqui o Papa Francisco é de uma grandeza extraordinária quando, embora tenha sido criticado depois da publicação da Laudato Si, que aceitou opiniões que ainda não são consideradas por todos definitivas ou que podem ter perspectivas contrárias na opinião de outros autores, mas ele não hesitou, apesar disso, em citar
exatamente os frutos da pesquisa científica atualmente disponível. Digamos, na sua atitude, tratava-se de deixar-se tocar por esta pesquisa e ir em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual que se deve seguir naturalmente a essa pesquisa científica. E o Papa continua dizendo, a partir desta panorâmica, retomarei algumas argumentações que derivam da tradição judaico-cristã. Ou seja, o Papa diz, mesmo se citei coisas que eventualmente todos sabemos que ainda não são definitivas, mesmo essas que já são consideradas aceitáveis, devem ser agora vistas, lidas e aplicadas de alguma maneira à luz da tradição judaico-cristã. Porquê e para quê? A fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente, para levar cristãos e outros que, apesar da diversidade religiosa, pensam da mesma maneira e que devem dar consistência ao processo ecológico. Depois, na continuação dos capítulos, diz o Papa Francisco, procurarei chegar às raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, porque muitas vezes nós colocamos na base de sintomas um desconhecimento das verdadeiras causas e sem aprofundar as causas desses sintomas. Mas também as causas mais profundas, diz Francisco. E a concluir, diz, poderemos assim propor uma ecologia que nas suas várias dimensões integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. Portanto, o Papa Francisco tem a humildade de dizer perante a humanidade que, ao fim e ao cabo, aquilo que ele pretende é, nesta extraordinária aventura de aprofundar as questões do ambiente e da ecologia, dar o seu contributo. Não pretende que a sua seja a última palavra científica, porque a ciência continua a ter ainda um papel importante no aprofundamento do ambiente e da ecologia, mas o que não há dúvida é que ele propõe-se na cena mundial e na diversidade cultural e científica oferecer também uma área de contributos que dizem respeito, como ele acabou de referir, às ciências humanas e sociais, e nomeadamente à ética, para que o ambiente e a ecologia não se separem de modo algum da ética, que aliás é fundamental. À luz desta reflexão, diz ainda o Papa Francisco, queria dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que envolvem, seja cada um de nós, seja a política internacional. O Papa não se pretende de maneira absolutamente nenhuma colocar acima da política internacional ou do pensamento internacional, mas também não quer ser descartado ou dispensado de oferecer a sua perspectiva. E o Papa, concluindo este seu apelo e assim concluindo a introdução que antecede os capítulos da Laudato Si, diz: finalmente, convencido como estou, diz ele, de que toda a mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo, procurei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência espiritual cristã. Portanto, o Papa não esconde ao que vem. No âmbito da reflexão ambiental e ecológica,
ele entende dever também introduzir e acrescentar o papel a que ele considera um tesouro da experiência espiritual cristã. Embora cada capítulo tenha a sua temática própria e uma metodologia específica, o sucessivo, capítulo após capítulo, retoma, por sua vez, a partir de uma nova perspectiva, questões importantes abordadas nos capítulos anteriores. Portanto, o Papa diz já que a encíclica, nos seus diversos capítulos, procura ter um encadeamento e uma unidade de perspectivas e de visões que nos possam conduzir a todos a um caminho possível a ser feito em comum por todos nós. Portanto, isto diz respeito especialmente a alguns eixos que atravessam a encíclica inteira. Portanto, o Papa está a anunciar que, na sua perspectiva espiritual, ética, cristã, definiu alguns eixos em torno dos quais os capítulos se sucedem e interagem entre si. Estes temas, conclui agora o Papa, nunca se dão por encerrados, nem se abandonam nunca, mas são constantemente retomados e enriquecidos. Como que para dizer, e com isto termina a sua introdução à Laudato Si, que o papel que a Igreja e ele se propõe a realizar, dar como contributo, é exatamente para que possamos trazer algo que acrescente algo também positivo e que tenha a nossa identidade, uma vez que a Igreja, tendo uma presença tão alargada no mundo, não só é chamada a dizer uma palavra, mas é também chamada a mudar os seus comportamentos. E creio que é sobretudo nesta linha que o Papa Francisco se coloca, chamar a atenção da Igreja para que toda ela, e é vasta, naturalmente espalhada pelo mundo inteiro e pelos 5 continentes, possa dar o seu contributo a esta questão tão apaixonante como é a questão do ambiente. Pois bem, creio que esta introdução que concluí dá-nos perfeita razão para considerar que o tema que temos pela frente é um tema importantíssimo e que exige a nossa atenção e o nosso cuidado para com a casa comum. Para nós que viemos da abordagem, da análise à Fratelli Tutti, não nos é estranho este propósito, porque nós verificamos que 5 anos envolvidos da publicação da Laudato Si, o Papa, na Fratelli Tutti, retoma, como verificamos, tantas questões que, ao fim e ao cabo, são cruciais para o ambiente. É como se o Papa Francisco quisesse dar continuidade às questões do ambiente que tratou na Laudato Si, precisamente com a Fratelli Tutti. Ora bem, nós temos uma vantagem para aqueles que porventura não conheçam ainda a Laudato Si, têm uma maravilhosa chave de leitura para perceber a Laudato Si e que é precisamente a Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti deve ter deixado em cada um de nós um impacto extraordinariamente positivo, através do qual e da qual encíclica nós podemos agora fazer uma leitura atualizada e aprofundada das questões ambientais e ecológicas. Então, este é o meu pequeno contributo hoje para explicar a introdução e aquilo a que vem o Papa Francisco com a Laudato Si. Mas, como me parecia que poderia restar um bocadinho de tempo para manter o nosso diálogo, eu gostava de vos dizer que a Laudato Si que o Papa quis comemorar ao longo deste ano pastoral, e por isso, logo desde o início do ano pastoral, ele lançou este desafio
de celebrarmos o 5º aniversário da Laudato Si, mas no decorrer deste ano pastoral, o Papa lançou mais 2 grandes desafios. E o primeiro que no tempo lançou foi precisamente o do ano dedicado a São José. Vós sabeis certamente, provavelmente alguns de vós conheceis a carta apostólica Patris Corde, ou seja, com coração de pai, que é o título que o Papa Francisco dá a esta carta apostólica e que ele dedica a São José. Nós sentimos, quem já leu e quem já rezou e procurou assimilar esta carta apostólica, que há muito do coração do Papa Francisco e da sua relação pessoal com São José. Assim, à maneira de uma coisa quase de um fiorete. Há tempos um amigo meu foi recebido pelo Papa Francisco nos seus aposentos na residência onde vive e já estava na sala onde o Papa normalmente recebe e, enquanto o Papa chegava, ele aproximou-se de um móvel em cima do qual estava uma estátua de São José a dormir, vestido com uma túnica comprida que cobria toda a almofada em que o São José adormecia ou dormia. E, encantado com aquilo, entretanto entra o Papa na sala e diz imediatamente ao meu colega: cuidado, não me acordes o São José, porque eu acabei de lhe pedir uma série de coisas e espero que durante os sonhos dele, ele me as resolva. Aproximou-se da mesa onde estava a imagem de São José, deitado a dormir, levanta-lhe o manto e debaixo do manto estavam vários bilhetinhos com todas as intenções que o Papa Francisco entregava a São José como advogado das causas difíceis. Portanto, imagino que nesta carta apostólica Patris Corde está muito do coração do Papa Francisco. E ele dedicou esta carta apostólica para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica. Vocês sabem que foi o Papa Pio IX que, há 150 anos atrás, que publicou exatamente esta declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica. E então daí o ano de São José com esta carta apostólica de que vos falei. Ora bem, então creio que pode ser uma coisa interessante. Nós estamos a viver várias causas, entre a causa da Laudato Si, da Fratelli Tutti, juntamos também esta causa à celebração do ano dedicado a São José, para que seja ele a ajudar-nos a levar adiante a solução para tantas das causas difíceis do ambiente e da ecologia. E depois, se quiserem assumir isto como um convite a nos empenharmos em concreto nestas propostas que o Papa Francisco nos faz em todos estes documentos e agora, sobretudo, na Laudato Si, recordar-vos que hoje é o Dia Mundial da Felicidade. Desde 2013, é uma decisão da ONU que pretende celebrar este dia como um modo para reconhecer a importância da felicidade nas nossas vidas. Mas como, na perspectiva cristã, a felicidade não é nunca uma questão meramente egoísta e individualista, mas a felicidade minha deve ser a felicidade do outro, como a felicidade do meu país deve ser a felicidade dos outros países, como a felicidade da minha família deve ser a felicidade das outras famílias. Então, nós precisamos de olhar para a felicidade não numa perspectiva meramente pessoal e egoísta, isto ainda menos, mas numa perspectiva em que entrem todas as felicidades.
eu gosto muito de dizer que a minha liberdade é uma liberdade que convive com outras liberdades. E agora, se calhar, vale a pena dizer a este propósito que a minha felicidade deve conviver com outras felicidades e deve ser ainda mais felicidade por causa de tornar os outros felizes. Não me basta ser feliz, é necessário que a minha felicidade contribua para a felicidade dos meus irmãos. É curioso que, neste sentido, a ONU, na carta que lança em 2013 este Dia Mundial da Felicidade, fala de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que devem levar a colocar fim à pobreza, a reduzir a desigualdade e a proteger o nosso planeta, que naturalmente são as 3 grandes chaves para alcançar o bem-estar e a felicidade. Recordo, pôr fim à pobreza, reduzir as desigualdades e proteger o nosso planeta. Portanto, se a felicidade na sua realização através destes objetivos de desenvolvimento sustentável derem cumprimento a estas 3 grandes objetivos, finalidades, que é pôr fim à pobreza, reduzir as desigualdades, e aqui a Fratelli Tutti tem um papel importante com a Fraternidade Universal, mas ainda, tal como propõe a Laudato Si, proteger a nossa casa comum, o nosso ambiente. Eis então, a concluir esta minha comunicação de hoje, a sugestão de que, através dos anos dedicados a Laudato Si, a Amoris Laetitia e ao próprio São José, nós realizemos estas 3 chaves do bem-estar e da felicidade, não apenas pessoal, mas de todos os homens, nossos irmãos. Pois bem, então, até aqui aquilo que me propunha dizer-vos e sugerir-vos neste dia em que introduzimos apenas a encíclica Laudato Si. Aquilo que vos posso garantir, na perspectiva daquilo que vocês já escutaram hoje, é que temos pela frente mais uma magnífica encíclica, bem ao nível daquela que já saboreamos, que foi a Fratelli Tutti, e provavelmente, se a Fratelli Tutti tem um grande desafio pela frente, que é a Fraternidade Universal, a Laudato Si não tem menor desafio pela frente ao colocar-nos perante a exigência do cuidado para com a nossa casa comum. Aproveitava só mesmo a título de informação, antes de vos dar a palavra, se o quiserem fazer, e na medida em que o quiserem fazer, que ontem, na Congregação para a Família e para os Leigos, realizou-se uma reunião durante toda a tarde de ontem, entre as 3 e as 6 da tarde, em que foram abordadas exatamente as questões também da Amoris Laetitia. Creio que o principal agente deste fim a atingir, que é a Fratelli Tutti, com a Fraternidade Universal, e a Laudato Si, com as questões do cuidado da casa comum, muito poderão depender daquilo que a família apostar exatamente nestas questões. Há dias, escutando um discurso, mais até uma comunhão de alma, podemos dizer que a minha nova presidente, Margarete Carran, que era a presidente do Movimento dos Focolares, eleita na passada Assembleia de fim de janeiro, dizia, através de uma imagem que pôs diante de nós, a qual imagem representava em cima um coração, depois no centro
uma casa que dava a ideia da casa de família e, por baixo, o universo para nos referirmos à casa comum e ao mundo. E ela dizia exatamente isto: se não começarmos por aqui, e apontava para o coração, para dizer para a nossa responsabilidade pessoal, nada se resolve no âmbito da nossa família. Mas, por outro lado, se não começarmos também a partir do coração e depois a partir da nossa família, também nada mudará no mundo. Portanto, o circuito é este: mudar antes de mais o nosso coração para contribuir para a mudança da nossa família e, depois de ter ajudado a nossa família a mudar, contribuir para que o mundo possa também mudar. É um circuito realístico e é um circuito possível, porque eu posso e devo fazer com que o meu coração se empenhe e se comprometa nestes grandes valores universais. E se levar este ideal tão alto ao coração da minha família e contagiar com o meu coração o coração dos membros da minha família, é mais uma família em condições de ajudar o mundo a mudar. E, portanto, nesse sentido, estou perfeitamente convencido que há alguma coisa podemos esperar que o mundo possa mudar, porque mudados os corações e mudadas as famílias, demos um contributo, creio eu, decisivo para que o mundo possa mudar. Então, vamos fazer destas nossas próximas futuras comunicações sobre a Laudato Si este empenho concreto. Começar por mudar o nosso coração, se possível ajudar a mudar a nossa família e, através das muitas famílias que mudam os seus comportamentos, mudarmos também, todos juntos, o mundo à nossa volta. Têm a palavra aqueles que, e se quiserem comunicar alguma coisa da sua experiência ou da sua perspectiva, daquilo que ouviram e que tenha, porventura, motivado os vossos corações.